Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Vamos começar a nossa live sobre fé e vida. Hoje a nossa convidada é a doutora Melissa. Ela é ginecologista, mora em Brasília e nós vamos convidar ela daqui a pouco para estar aqui conosco, né? Seria bom que vocês colocassem já as dúvidas de vocês. Nós sabemos como que faz falta bons profissionais católicos nessa área, né, para ajudar as mulheres, para ajudar os casais, né? Então, conheço a Melissa há algum tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Na direção espiritual, quantos casais vêm nos procurar pedindo ajuda, pedindo orientação? E quando nós vamos tentar indicar algum médico, né, é difícil achar bons médicos católicos nesta área, né? Então é uma graça muito grande estar nesta noite com a doutora Melissa, né? Já convide os seus amigos para participarem dessa live, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, né? Nós vamos falar como que a fé deve iluminar a sexualidade, né? Nós vamos falar sobre os anticoncepcionais, sobre a questão da paternidade responsável, sobre a infertilidade, né? Todos nós temos que nos formar nessa área, né? Embora muitos tenham vocações diversas, né? Já vi que teve seminarista entrando na live, né? Outros padres, às vezes tem algum celibatário ou celibatária nos acompanhando, né? Mas é um tema que interessa a todos, né? Porque a maioria das pessoas tem uma visão muito distorcida do que seja a sexualidade, uma visão muito distorcida sobre o que seja o amor humano. É lógico que essa live não vai esgotar esse tema, né? Porque se nós fôssemos pegar a questão da teologia do corpo, por exemplo, só isso daria lives e mais lives e mais lives, né? Se pegássemos a questão também do sacramento do matrimônio, também daria mais lives, mais lives. Vamos pegar uma questão muito concreta, né, ali da intimidade do casal e mostrar como que a fé deve iluminar aquilo. A doutora Melissa já está aqui nos acompanhando? Eu acho que sim. Aqui foi entrando muitas pessoas aqui. Doutora Melissa, você já está aqui? Eu vou colocar aqui o tema, né? Fé e vida. Eu vou colocar sexualidade. Convidar toda. Vou aqui. Olá, Olá, doutora, tudo bem? tudo bom? Boa Graças a noite para Deus. vocês. Boa Sua noite. bênção, padre. Deus abençoe. Até que Como é que enfim tá nossa live saiu, né? Ah, é. Essa live tá. Quantos Quase um meses que ano, essa live? quase um ano para sair, né? Ai, ai, é verdade. É, Não, mas tudo da providência. graças a Deus. Os seus seguidores também vão ser notificados agora, né, que você ficou ao vivo, né? Aparece lá em cima. Então vamos esperar mais um minutinho, 2 minutinhos, enquanto eles entram, né? Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Ave Maria, Maria, cheia de cheia de graça, graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é E o bendito fruto é o do fruto vosso do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Nossa, intercedei por nós. Doutora Melissa, você é presente aí para as pessoas, né, que vão Sim. nos ver agora e depois vou disponibilizar também essa live no meu canal no YouTube, né, para depois as pessoas também se conhecerem. Alguém ouviu? Alguém tá ouvindo aí? É seu esposo? É? Não, é a minha mãe que veio aqui. E aí eu chegou aqui do lado, ele ligou, eu falei, mãe, você tá me atrapalhando. Um abraço para a Meu, senhora.
Ela tá aí na live. Meu marido tá em casa trabalhando hoje, mas daqui a pouco ele entra. Isso. Já já ele acaba o trabalho e entra. Então, vamos lá. Eu sou Melissa, sou ginecologista e especialista em reprodução humana e em fertilidade, que hoje, né, a gente chama de naprotecnologia, que é do Instituto São Paulo VI, lá dos Estados Unidos, que é um lugar onde estudaram o tratamento de infertilidade de forma lícita, né? É autorizado pela Igreja Católica. Uhum. Enfim, sou esposa, mãe de 3 filhinhas lindas. Uhum. E deixa-me ver o que mais. Ah, sim, coisa muito importante. Sou da comunidade católica Shalom, né? Sou postulante ainda, mas nós estamos aí no nosso caminho de conversão diária, né? Uhum. Porque se a gente não tiver na oração diária, se a gente não estiver seguindo a nossa rotina diária, a conversão a gente se perde fácil, fácil, né, padre? Uhum. Uhum. É uma En- coisa difícil mesmo. Então, você trouxe uma palavra-chave que eu acho que nós podemos começar a conversar sobre isso, sobre a questão da fertilidade, né? Você falou que estudou a fertilidade e você poderia falar assim de maneira bem rápida, né, que nós fomos criados para sermos férteis, né? Todos nós, né, fomos criados para reproduzir, né, crescer e multiplicar-vos, né? Sim, é. A questão da fertilidade, isso quer dizer, na verdade, nós todos fomos criados para sermos férteis, férteis e fecundos, né? Uhum. Que eu digo que, infelizmente, nem todo mundo consegue ser fértil, né? Mas se você gerar frutos na vida dos outros, você já vai estar seguindo o dom de Deus, né? Que Deus Excelente, nos deu. excelente. Então, assim, para começar um pouco em relação à fertilidade, só para poder explicar que isso também é um assunto um pouco polêmico, né? Uhum. E é complicado. A gente sabe que, eu não sei se todo mundo sabe, enfim, quem não sabe fica sabendo, né, que a Igreja Católica não aprova a fertilização in vitro, não aprova a inseminação artificial, que os filhos eles devem ser feitos através da concepção natural, né, através do ato conjugal, através da relação sexual, né, que digamos assim, né, da mesma forma que o padre tem um altar na igreja, que é onde acontece o mistério do sacramento, Uhum. né, o casal, né, o casamento também é um sacramento, né, a gente tem o nosso altar, que é a nossa cama, onde acontece o ato sacramental sublime, né, Uhum. onde a gente coopera com Deus quando nós estamos abertos à vida, né, quando a gente coopera na concepção de filhos, né, e, enfim, e depois na criação deles. Quando a gente casa, né, a gente promete que a gente vai ser fiel, né, que vai ser um casamento eterno e que nós vamos criar os nossos filhos, né, aceitar todos os filhos que Deus nos mandar, né, e criá-los para o céu, né, de acordo com a igreja. E, enfim, e é isso. E por que será que a igreja não aprova a fertilização in vitro, não aprova a inseminação? Isso que eu ia falar agora. Além do fato, né, dessa manipulação do sacramento, né, da manipulação do que deveria ser feito através do sacramento, ainda existe essa questão da manipulação da vida, e não só a manipulação da vida, mas o descarte da vida, né? Então, assim, eu posso falar isso de experiência pessoal, digamos assim, igual eu falei, eu sou especialista em reprodução humana, então eu me formei em ginecologia e fiz reprodução humana e fiz várias fertilizações in vitro na minha vida já. Né? Então, assim, já pequei bastante por aí, até Deus ter
misericórdia de mim e consegui me resgatar. Mas, isso quer dizer, para cada filho que a mulher consegue gerar, né, de uma fertilização in vitro, em média, são descartados 6,8 embriões, quer dizer, não é que são descartados, né? 6,8 embriões precisam morrer para que um sobreviva, né? Então, é assim, e esses 6,8 embriões, será que não são vida? Né? Foi o que eu coloquei, inclusive, no meu Instagram hoje. Aonde que a vida começa? Quando que a vida começa? Né? A partir da concepção, do encontro do óvulo com o espermatozoide, ali é gerada uma célula que não é uma célula qualquer, que não é um montinho de célula qualquer. Né? Ali é gerada uma célula que tem a capacidade de gerar um ser humano completamente diferente de qualquer um outro na face da Terra. Isso quer dizer que Deus já colocou naquela célulazinha todas as características, né? Já colocou todo o amor, já projetou para ele, né, uma vida. Né? Então, é interessante assim, falarmos, né, que a partir do momento da fecundação ali, já há um código genético diferente do pai e diferente da mãe. Já é um novo código genético, né? É um novo ser, a partir daquele momento da fecundação, né? Embora a olho humano a gente não veja, né? Mas ali, pela genética, a gente já sabe que há um outro ser ali, né? Um outro ser humano dotado de todas as potencialidades que qualquer ser humano tem, né? Muita gente fala assim, se eu raspar aqui é um montinho de célula também, igual é aquele montinho de célula. Mas se você raspar aqui, essa célula, além de ser igual a você mesmo, essa célula aqui não gera uma vida nunca. Sim. Né? Não tem esse potencial. Então, e assim, é um ser humano, né? E é um ser humano da parte científica, né? E é um ser humano da parte da fé também. Né? Uma vez eu escutei assim de uma pessoa numa discussão sobre isso, né? É como uma unha que a mulher pode cortar. Eu falei assim, sua anta, unhas são as células mortas, né? As unhas são células mortas. Você não sabe nem fazer uma comparação, né? Então, é verdade. Mas, hoje o tema não é muito ligado a isso. Depois nós podemos pensar, né? Ou quem sabe você, né? Faça um canal no YouTube, explique melhor, né? Às vezes, com toda sinceridade. Eu já vi que tem outros médicos nos assistindo, seu esposo já chegou, o doutor Eduardo também passou por aqui, né? Tem amigos meus, estudantes de medicina, a doutora Isabela também, que é psiquiatra, amiga minha, tá por aqui também. Às vezes, como padre, né? Eu me sinto sobrecarregado, né? Seria muito bom assim, uma ginecologista tivesse um canal no YouTube, né? Graças a Deus faz um trabalho bom no Instagram, o doutor Eduardo que está aqui também, né? Aquela página Métodos Naturais, né? Que ele administra, né? Ele é a esposa, então tem feito um bom trabalho, né? Um bom apostolado, né? Nós padres, né, eu lembro aqui de uma homilia de São José Maria Escrivá, na ordenação dos primeiros padres do Opus Dei, né? E lá no Opus Dei, os padres que entraram para o seminário, né, os homens que entraram para o seminário, todos eram advogados, engenheiros, né, empresários. Aí ele disse assim, olha, vocês têm todas essas especialidades, mas agora vocês têm uma única missão, anunciar Jesus Cristo, né? Então, assim, a gente tem que deixar um pouco esse mundo profissional de lado, né? Para se dedicar àquilo que só o padre pode fazer. Mas esse trabalho de divulgação eu faço com gosto, né? Sempre quando eu posso marcar vocês, né? Para que as pessoas se conscientizem disso, né? Aqui tem mais uma médica aqui, Bela, né? Deve ser Isabela, Bela, né? Endócrino. É Isabela, mas enfim. Eu acho que ela tá vendo aqui o colarinho um pouco apertado, né? Por isso que ela falou já a especialidade dela. Ai, nem me fala as bochechinhas. O projeto São Tomás de Aquino. Esse eu não conheço, não. Ou Chesterton.
Mas vamos voltar aqui. Mas eu te falo, padre, que a recíproca é altamente verdadeira. Uhum. Porque não é todo padre que, assim, desculpa Sim, falar que a é. gente não pode O, o falar meu, mal de o meu, padre, né? o meu público já está acostumado, né? Eles falam Ai, que eu ando ai. com um chicote na mão. Então, assim, o meu público já está É. acostumado. O pessoal da minha paróquia, tem muita gente aqui da minha antiga paróquia vendo também. Eles estão Pois é. acostumados. Mas é muito difícil, porque assim, você não tem essa divulgação, sabe? Os padres, Uhum, eles não compram essa briga. Eu uhum, entendo, uhum, porque se você falar, às vezes, você pode perder fiéis, né? Você pode não estar sendo misericordioso ou uhum, caridoso o suficiente. uhum, Então, eu entendo esse lado. Mas é muito difícil, porque às vezes a gente levanta uma bandeira e uhum, recebe 1000 críticas. Outro dia uhum, eu postei várias coisas do Dignitatis Persona em relação à fertilização in vitro. Nossa, eu fui assim, uhum, uhum. sabe, baleada. Sim, Um sim. monte de gente criticando, como se Uhum, aquilo ali fosse opinião minha. Aquilo não é uhum. opinião minha, aquilo ali é um documento da igreja, O né? Da magistério, igreja. sim. Eu sou católica, então eu Uhum, só publiquei uhum. o que a igreja nos diz. É, E eu, isso é muito complicado. uhum. Eu sempre falo assim com os meus amigos padres, né, outras pessoas, a gente conversa sobre o trabalho na pastoral, a gente diz assim que trabalhar dá trabalho, né? Com É, certeza, por exemplo, pessoas que nunca escutaram isso que a gente vai conversar hoje, depois vão te procurar no privado, vão me procurar na direção, na confissão, né? Então isso demanda tempo, demanda mais explicação, né? Mas é para isso que estamos aqui, né? sim. Então, que se levantem mais médicos, né? Esses dias, em junho, eu vou dar uma formação para um grupo de estudantes de medicina online, né? Vamos falar sobre isso tudo, né? Sobre a questão humana também da formação do médico, a formação espiritual. E eu vou fazer campanha, que eu sempre falo assim, por favor, né, faça especialidade na área da Da ginecologia, né? sexualidade, da reprodução, porque nós precisamos. Precisamos de bons profissionais em todas as áreas, né? Mas é uma demanda muito, muito grande. Graças a Deus, graças ao Instagram, né? Temos conhecido outros, né? Doutor Felipe aqui no Rio, né? Duarte, os outros que eu já citei aqui, né? Então, Sim. nós já falamos aqui, Melissa, a questão do início da vida, né? Que é a fecundação. Falamos também a questão da fertilização in vitro, né? E essa questão do descarte, que, na verdade, nós podemos dizer que é um assassinato, né? Sim. A morte, né? Eu lembro aqui de um grito do João Paulo II, né? Parem a fertilização in vitro, né? Ele deu esse grito na Praça São Pedro, né? Porque muitos embriões congelados, né? Que com o tempo vão ser descartados, né? Vão ser Sim. descartados, né? Então, já falamos isso. Vamos falar um pouquinho sobre algumas Mas mentiras. ainda tem só um ponto, porque muitos católicos falam assim, alguns padres orientam. Ah, se Uhum, você transferir todos os embriões, não tem problema. Mas assim, quando você faz isso, você está alimentando a uhum, indústria de morte, uhum, e uhum, fora isso, você, por exemplo, são, sei lá, 8 embriões fertilizados, mas uhum, alguns vão morrendo pelo caminho. Será que se uhum, eles fossem transferidos para o útero, será que se eles tivessem sido gerados dentro do útero, uhum, será que eles morreriam pelo caminho? uhum, Né? uhum, Então, mesmo aqueles que não são descartados, existem aqueles que não evoluem, que foram fertilizados uhum, e a gente nunca sabe se eles teriam vida se eles fossem gerados dentro do útero. Né? uhum, Então, assim, é um outro X da questão. uhum. Mas sim, Então, continua. vamos falar um pouquinho sobre as mentiras. Começar pela parte científica, né? As mentiras que rondam aquele pecadinho diário chamado anticoncepcional, né? Quais as mentiras que a senhora escuta muito por aí das próprias pacientes? Ah, eu tomo por causa disso. Eu já vi pessoas que, não, padre, eu tomo um anticoncepcional por causa de espinha. Eu tomo anticoncepcional porque eu tenho muita cólica. Eu tomo anticoncepcional porque eu tenho ovário policístico, né? Tudo isso, né? A síndrome do ovário policístico, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos sim. Então, a questão do pecado, né, ela nasce, na verdade,
dentro do consultório de uma verdade que o médico aprendeu. O ruim é que, assim, é o que eu tenho falado, assim, para as pessoas entenderem, porque às vezes elas falam assim, ah, mas é porque o médico é ruim, porque ele só sabe passar anticoncepcional. Na verdade, ele aprendeu desse jeito, sabe, assim, é difícil você achar um médico que realmente seja, igual o senhor falou, católico, ou que se interesse, ou que tenha uma outra visão, porque dá trabalho. Para o médico é muito mais fácil prescrever um anticoncepcional realmente. Mas, assim, é importante que as pessoas saibam que, assim, que não trata, né? Que não trata. O Eduardo tá aí na live, ele, inclusive, hoje, ele passou o dia inteiro falando de ovário policístico, que é, assim, super comum atualmente, porque, infelizmente, está todo mundo engordando, né? A obesidade é, assim, a doença, não, a da moda não, que a da moda é o Covid, né? Mas, assim, tá todo mundo engordando, e quem tem tendência à resistência insulínica, a chance de desenvolver ovário policístico é muito grande, sabe? E aí, a resistência ao ovário, a resistência à insulina é que gera o ovário policístico. Quando você toma o anticoncepcional, e aí se você tomar um anticoncepcional, sei lá, por 6 meses e fizer ecografia, parece que está tudo resolvido, porque o ovário realmente não vai estar policístico. Mas se você parar de tomar um anticoncepcional, 3, 4 meses depois, está lá o ovário policístico de novo. Por quê? Porque você não tratou. Isso escondeu uma doença. Né? E como que você trata o ovário policístico? Trata com dieta, trata com atividade física, trata diminuindo a resistência insulínica. Isso é tratar. E isso vai tratar a acne, isso vai tratar a irregularidade menstrual. Então, assim, é mudar, dá trabalho realmente, mas é uma coisa lista, é uma coisa que vai trazer saúde, porque esse ovário policístico que está tão em evidência e que geralmente é feito o diagnóstico na mocinha aí de 17, 18 anos, e aí nessa idade ela já começa a tomar um anticoncepcional e daí para perdição, né, como diria a Humane Vitae lá do nosso São Papa Paulo VI, é, né, um pulinho, né? Então, assim, o anticoncepcional, ele realmente não trata. Se você chega no profissional e o profissional vai te passar, talvez seja complicado, mas necessário procurar um outro anticoncepcional e não, um outro médico e não assumir aquilo como verdade, porque ele não trata. Ele não trata. Daqui a pouquinho, quando você parar, ele vai estar pior, porque o próprio anticoncepcional piora a resistência insulínica. Então, a coisa quando você parar, a coisa vai estar mais complicada ainda. Né? E fora todos os outros malefícios, né? Que você tomando um anticoncepcional, você está achando que você está tratando uma coisa que não está tratando e você está trazendo à sua vida um risco de trombose. Imagina a menininha lá de 18, 19, 20 anos que toma para poder tratar acne e morre, né? E assim, tem trombose pulmonar, tem trombose de membros, tem AVC, né? E isso hoje em dia está muito comum. Tá muito comum, chega no pronto-socorro toda hora, sabe? Assim, os médicos do pronto-socorro já sabem, quando chega uma paciente passando mal, com dispneia, ai, novinha, tá usando anticoncepcional? Tá, é tromboembolismo pulmonar, sabe? Assim, já é... Esses então, tempos para assim... trás, eu passei por uma experiência, uma pessoa não próxima a mim, né? Mas próximas a amigos meus, ela deu um AVC, pessoa nova, né? Uns 30 e poucos anos, né? E os médicos sem saberem o motivo de uma pessoa nova dar um AVC, né? E eu assim, com toda carinho e delicadeza, né? Falei assim, doutor, porque a família estava investigando, né? Falei assim, o senhor já leu alguma coisa sobre anticoncepcional e AVC? Não, eu nunca li isso não. Falei, procura alguns artigos científicos, vai ter. Aí procurou, viu que era aquilo, pediu para ela parar de tomar imediatamente, fez o tratamento lá, que eu não me recordo qual, né, para recuperar os movimentos, etc, 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 né? Então, esse desconhecimento, né, infelizmente, ele está na raiz da nossa universidade moderna, né, contemporânea, né?
é um conhecimento enciclopédico, né? Assim, uma enciclopédia trouxe aquele caminho, né? Trouxe aquele protocolo, esse protocolo é seguido e não tem mais aquela pesquisa científica de verdade, né? E tudo que, como a gente vive também um anticlericalismo, é tudo que vem relacionado a profissionais ligados à igreja, a universidades católicas, né? É automaticamente rejeitado, né? Uma pessoa até falou aqui que estuda medicina, né? E que os professores zombam quando se discute métodos naturais, etc, 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 É né? uma verdade. É uma Uhum, verdade. Eu no meu serviço, se eu não, já não fosse uma profissional muito respeitada uhum, pela minha formação anterior, uhum, porque assim, eu fui supervisora de residência médica muito tempo, então ainda sou uhum, preceptora de residência médica dentro do meu hospital, né? Então assim, todo mundo, graças a Deus, me respeita. Então quando eu tive a minha conversão, todo mundo, a primeira coisa que o pessoal achou era que eu tinha surtado, né? Que eu tinha endoidado. Mas aí agora eu conversando, falando, eles começam a ouvir, a uhum, entender, né? Enfim, aos poucos a gente vai plantando uma sementinha aqui, outra uhum, ali, né? uhum. Aos poucos a gente chega lá. É, Mas assim, às vezes o pessoal toma um anticoncepcional para poder tratar uma coisa e ganha outra, uhum, né? Piora varizes, né? Ganha peso. uhum, É, é, São tantas as complicações que um anticoncepcional pode trazer câncer de fígado, são coisas às vezes insidiosas. Tem mulher que tem depressão por uso de anticoncepcional, uhum, né? Já tem trabalho falando que assim o índice de suicídio nas mulheres que usam anticoncepcional é muito maior, uhum, né? Então assim, você não liga uma coisa à outra. Tem mulher que sofre de enxaqueca uma vida inteira tomando um anticoncepcional, né? É só parar de tomar. Né? uhum, Então, assim, é um pecadinho, né? É um pecado, né? E é uhum, um veneno. Então, uhum, assim, tem as duas coisas, né? uhum, E não serve para poder tratar nada, a gente uhum, consegue resolver de outra forma, de formas muito mais saudáveis, né? uhum, Cisto, ovário policístico, acne, né? A própria endometriose, que às vezes é uma situação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, que também está em evidência, né? Isso quer dizer, você uhum, tem que mudar os seus hábitos, diminuir a uhum. alimentação inflamatória para poder tratar. Então, são várias coisas que podem surgir aí no seu confessionário que você vai falar: olha, não, isso não trata. Uhum. O pessoal já está acostumado já. Ai, ai, não Ainda é mais assim. quando, infelizmente, quando vem assim, pessoas que talvez por causa de uma live assim, porque viram alguma coisa, né? Tem uma palestra do Padre Paulo que às vezes toca muito assim, sei lá, cai na playlist da pessoa, naquele abortos ocultos, né? E tem uma palestra com esse título, não é? É Aí bem forte. vem, essa é forte. A primeira que eu recomendo é essa, né? Assim, veja essa, depois volte aqui, né? Aí chega assim, querendo que a gente aplaque a consciência dela, né? Não, é isso mesmo, continua, né? Olha, infelizmente, se você não tivesse me falado nada, né? Eu não ia te perguntar. Na confissão, a gente não pergunta as coisas, né? A Uhum, confissão, a pessoa vem se acusar dos pecados, né? sim, Mas agora que você falou, sua consciência vai ser iluminada e você, enquanto não parar com isso, não pode entrar na fila da comunhão, né? A gente não fala isso com alegria no coração, né? A gente fala com sim. dor, né? Mas é um caminho de libertação muito bonito. Na paróquia que eu trabalhei, um ano de diácono, dois de padres, né? Eu fui trabalhando isso com jovens, aí os pais ficaram sabendo, aí eu vou conversando com um, com outro, fizemos um curso lá sobre paternidade responsável, deu uns 30 casais, né? E foi bonito ver casal conscientizando casal, né? No final, assim, pensando, passando por alto, mais ou menos uns 30 casais mesmo abandonaram o anticoncepcional e se abriram à vida, né? E como que eles relatavam, Melissa, que a intimidade do casal melhorou, né? Sim. Porque assim, eu vou falar aqui de maneira clara. Hoje de manhã eu fiquei assim, gente, por que que eu marquei essa live, né? Que a gente fica muito exposto com esses temas, né? É Mas verdade. tudo bem, né? Nós sabemos, né, que os casais, na intimidade deles, tem dia que a mulher tá bem, tem dia que o homem tá bem, tem dia que um tá bem, o outro não tá bem, né?
questões que todo mundo que é casado sabe, todo mundo que escuta casais sabe, né? A não ser que tenha crianças nos acompanhando que não saibam, desligam a TV, o Instagram e vai ler o livro. Tá na hora de criança dormir, né? Ai, ai, é verdade. A gente sabe que tem dias que a pessoa não está disposta a ter aquele momento de intimidade, né? E isso, a minha irmã que usa o método, né, relata, você tia agora no final de junho, começo de julho, né? Com um ano de casada, ela já decidiu se abrir de fato a vida, né? Que isso respeita, porque não é todo dia que tem aquilo, né? Você descobre outras linguagens para o amor, né, outras linguagens para a intimidade, né? E eu acho que um grande mal que a revolução sexual fez, né, que é o que depois vai desembocar nesse anticoncepcional, em tudo isso, né, é desvincular o sexo do amor, né? Eu acho que o grande problema está aí, né? Desvincular o sexo com a vida, né? Como se fosse uma coisa à parte, né? E nos nossos dias, cada vez mais, por causa desse conteúdo pornográfico massivo, não só de pornografia explícita, né, mas também de filmes, propagandas, etc., né, que colocam o ser humano como um objeto, e esse objeto tem que me satisfazer. Então, eu não posso. A gente não faz um sacrifício para um objeto, a não ser que a pessoa seja com um pouco de dificuldade mental, e a doutora Isabela, psiquiatra, vai recomendar algum remédio para a pessoa, né? Você faz sacrifício por pessoas, né? Sim. Um pai passa uma noite acordada, né, fazendo um sacrifício de cuidar do filho que está doente, porque é uma pessoa. Ele não passa a noite vigiando um guarda-roupa para ver se o guarda-roupa está com frio, né? Então, essa falta de senso de sacrifício é porque nós transformamos a outra pessoa no objeto, e esse objeto tem que me satisfazer. Esse objeto não pode me cobrar nada. Porque se eu tenho acesso a um conteúdo erótico no celular, esse conteúdo não me cobra nada. Eu entro gratuitamente nele, né? E eu me satisfaço, eu não preciso de ninguém, né? E isso entra, né? Isso entra na mentalidade e entra na relação assim de uma maneira devastadora, e reconstruir um matrimônio por causa disso, né? Por causa dessas influências, é muito difícil, né? Aí a gente percebe que não a pessoa que usa, ela não tem, na verdade eu falo que ela não tem a consciência do que o casamento pode ser sem o anticoncepcional, ou sem o DIU, sem um método artificial, que aqui a gente vai incluir coito interrompido, a gente vai incluir camisinha, né? Porque justamente isso, que aí você não vai ter relação aberto à vida, ter relação por amor, você vai ter relação com seu marido, o seu marido vai ter relação com a esposa por prazer, né? Porque quer chegar ao orgasmo. É esse o objetivo egoísta, né, da relação. E se aquilo ali não acontece, não pode, tem que acontecer, porque eu tô fazendo por conta disso. Eu tô fazendo para me satisfazer. Né? Então, assim, é muito complicado. A pessoa, se ela pudesse experimentar o método durante um tempo, né, assim, falou, olha, para uns 6 meses, né? Porque quando você está usando o método natural, você conversa, né, com seu marido e, enfim, todo dia. E como é que tá hoje, né? Assim, a gente costuma falar que assim a esposa fala e quem faz a planilha é o marido. A gente costuma pedir para que isso aconteça justamente para poder estimular diariamente a conversa, né? A concepção vai ser isso, uma paternidade responsável dos dois, né? Não é só um responsável pela concepção dos filhos, são os dois juntos, né? E assim, e mesmo quando você quando você tem um motivo grave para poder espaçar, ou você quer espaçar um tempinho para poder ter como criar direito um filho e o outro, né? Que tem os seus motivos lícitos, e aí a direção espiritual não, né, não é mais com o senhor do que comigo, mas assim, no período fértil, que a mulher que está ali mais aberta à relação sexual, existe também uma empatia maior,
né? Eu uso falar com o Marcelo que a gente mata a saudade do tempo do namoro. Que a gente, né, beija, abraça, amassa, né? Mas assim, e aí fica aquele carinho, né? E aquela saudade, né? Aquela vontade que a gente vai cultivando para quando puder, né? Então, assim, é muito bonito, né? Você é isso, você cria um amor, é diferente, né? Você é uma intimidade diferente, é um prazer diferente, é uma coisa assim que só vivendo, né? Fora que os métodos artificiais, todos eles, de uma forma ou de outra, diminuem o prazer, assim, né? De alguma forma influencia nisso aí, né? Assim, fala não, a vasectomia e a laqueadura não. Sim, mas eles têm suas consequências também, né? Eu tenho um post meu no Instagram que fala da laqueadura, que assim diminui a vascularização do ovário. Isso aí pode trazer uma menopausa antes do tempo, né? Por exemplo, a minha mãe teve que tirar as 2 trompas dela, porque, enfim, teve eritroblastose fetal do 3º filho, realmente não poderia engravidar de novo. Ela entrou na menopausa com 42 anos, quer dizer, e a mãe dela entrou na menopausa com 54. Foi um processo adiantado 12 anos, né? Assim, que a gente tem de entrar na menopausa com a mesma idade dos nossos pais, né? Das nossas mães, aliás. E então tem consequência, né? A vasectomia tem estudos falando que assim, que como você cria, os espermas continuam sendo fabricados ali dentro, o corpo vai gerando anticorpos contra o esperma. E como o esperma é do DNA do próprio homem, os homens que fizeram vasectomia no futuro, eles têm uma tendência maior a ter doença autoimune. Autoimune, né? Então, assim, tudo tem sabe, tem uma consequência, né? A gente fala que a igreja é mãe, né? Deus é pai, a igreja é mãe, e se a gente seguir, não é para o nosso mal, né? É para o nosso bem. Porque você diz, não, que você está sendo muito xiita, né? O pessoal fala assim, mas você é não do é tudo... Catoribã. É isso aí. Mas assim, tudo tem um porquê, um porquê de caridade, um porquê de amor, um porquê para o nosso bem, né? Assim, Eu acho acho que até... parte de uma falsa compreensão do que sejam os mandamentos, né? Se a gente vê os mandamentos como um fardo, né, como uma coisa pesada, não como uma coisa que vai me levar a uma intimidade maior com Deus, né? Vai me deixar verdadeiramente livre, tudo que a igreja me pedir vai parecer um fardo, se eu não tenho uma visão mudada, né? Aí a pessoa quer seguir os próprios instintos, né? O pessoal confunde liberdade com livre-arbítrio, né? Sim. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Mas a nossa liberdade está em fazer o bem, escolher o bem, né? Sim. E quem está no mal, quem está no pecado, quem está no erro, eles não têm liberdade. Um viciado em crack, ele não tem liberdade, né? Ele tem o livre-arbítrio, né? E da mesma maneira, essas pessoas que estão envolvidas com isso, né? Seja no anticoncepcional, seja com outros métodos artificiais, né? Talvez por estar neste meio não se percebam amarradas, mas de fato elas estão, porque estão em pecado e porque também tem essas consequências corporais também que você já falou aí tão bem para nós. Com certeza. E assim, em relação a essa parte, acho que muita gente, padre, muita gente não tem noção o quão pecado é, assim, sabe? É um tipo de coisa assim. Antigamente eu achava que pecar contra a castidade era ter relação antes do casamento. E pronto, já casei, tô casada, agora eu posso ter relação do jeito que eu quiser, que entre 4 paredes tudo pode acontecer, pode ter pornografia, pode ter qualquer coisa que ela é com meu marido, então tudo pode. Assim, porque já é depois do casamento. Então, assim, a gente aprende errado também, sabe? Assim, é complicado isso. Para você entender que, na verdade, o pecado de pecar contra a castidade é eterno,
né? Que na verdade é quando você peca contra o sacramento, contra o ato sagrado ali dentro do seu casamento, né? Que aquilo ali é um ato de amor. Então, assim, que não deve ser envolto em pornografia, que não deve ser envolto em egoísmo, em satisfação pessoal, em tratar o outro como objeto, né? Então, assim, é uma evolução. Digamos assim. E é assim, eu brinco aqui que eu não sei se aí na paróquia do senhor se tem o ECC, do Tem. Encontro de Casais com Cristo. Aqui onde eu moro, aqui no Bandeirante, é assim, a maioria dos casais católicos já fizeram ECC, sabe? Aí eu atualmente eu falo, gente, eu tenho que encontrar alguém que tenha influência o suficiente para poder deixar eu inserir lá nos documentos do ECC uma palestra sobre o Humanae Vitae. Sobre o Humanae Vitae, sobre métodos de contracepção artificial, para eles pelo menos terem consciência de que é errado e é pecado. Porque todos eles, se você não é todos eles, ou senhor, perdão. Ó, o juízo temerário, hein? Mas assim, não são todos eles, mas a grande maioria usa anticoncepcional, usa camisinha, é laqueado, é vasectomizado, sabe? Então, assim, e é muito, sabe? Então, eu acho que a gente tinha que dar um jeito, às vezes o senhor quer comprar essa briga comigo, de inserir lá naquela pasta do ECC uma palestrinha a respeito disso aí, para o pessoal pelo menos não falar, eu não sabia. Agora eu sabia sim. É uma forma de atingir os casais. Porque quando é dado e falado no curso de noivos, os noivos estão mais pensando lá em casamento, na festa, não sei o quê. Eles estão ali fazendo curso de noivos muito mais como uma, sei lá, uma obrigação a ser cumprida. Um protocolo. Mas o que está falando, o que está deixando de falar, balela, né? Eu trabalho mais, atualmente eu trabalho mais com a juventude do que com casais, né? As duas paróquias que eu já trabalhei, né? Que eu trabalhei e a que eu trabalho agora, eu sou vigário paroquial, e geralmente os párocos ficam com os casais e eu fico com os jovens, né? Mas nos encontros jovens, todos que eu organizo, eu já coloquei isso, né? Aí, uma vez até uma mãe falou assim, padre, o senhor está ensinando os nossos filhos a fazerem sexo sem camisinha? Eu falei, o quê? Eu não estou ensinando ninguém a fazer isso. Né? Eu estou ensinando a visão católica da sexualidade, né? Então, assim, é lógico que a gente sabe que qualquer instrumento pode ser usado para o mal, né? Não era esse o objetivo. Mas eu falo muito isso com as pessoas responsáveis por esses encontros de casal, né? Que às vezes foca muito na harmonia conjugal, como se fosse um conto de fadas, né? A harmonia é a princesinha com o príncipezinho que estão cantando enquanto o cachorrinho tá igual a Branca de Neve e os Sete Anões. Estão lá, o papagaio, tá todo mundo limpando a casa, sorrindo, cantando, como se fosse um musical da Disney, né? Não, a harmonia conjugal não é isso, não. É você olhar para você, marido, né? Olhar para o seu esposo assim, por essa mulher eu mato e morro, né? Se for preciso, né? E a mulher a olhar para o esposo assim, por esse aí eu mato e morro. E se for mexer nos meus filhos, mais ainda, eu mato e morro 10 vezes se for preciso, né? A harmonia conjugal tem a ver com cruz, né? Não tem a ver com conto de fadas, romanceado, um romance do século XIX. Não tem nada a ver com isso, né? Todo casal mais velho, que era de igreja, né? Quando eu falo mais velho, que tem gente que tem 50 anos de casado, bons casamentos, né? Eles sabem disso, né? Que não é um conto de fadas o casamento, né? Então, quando eu penso harmonia conjugal, eu penso, assim, em ser cru, né? É isso aqui que é harmonia conjugal. Não fantasia, não floreie, e essa harmonia conjugal tem que chegar nesse ponto, né? Afinal, o casamento tem dois fins, unitivo e procriativo. E os dois fins estão ligados a essa questão da intimidade do casal. Quer dizer, se essa parte não é iluminada por Deus, não é iluminada pela fé da igreja, nenhuma parte do seu casamento está sendo iluminada, né? Porque a finalidade do seu matrimônio não tá sendo alcançada. Sim, verdade. A Rosinéia está falando aí que ela é do ECC, que ela está há 25 anos servindo na igreja, graças ao ECC.
Ô, Rosinaí, eu não tô falando mal do ECC, não, viu? Eu gosto muito do ECC. Eu tô falando que, assim, ele é tão um instrumento tão de Deus para poder trazer os casais para a igreja, que esse tópico disso aqui que a gente está discutindo poderia ser inserido no ECC também, Usar esse para instrumento poder tão bom aproveitar. para É dar um um instrumento passo a tão mais na bom. maturidade dos casais. Sabe assim, é lindo, o SCC é ótimo, envolve os casais, leva os casais para a igreja, é maravilhoso, né? Mas podia realmente tocar nesse ponto também. É. Tem um outro ponto que o senhor falou aí, que a gente não discutiu, não sei se o senhor vai querer falar dos abortos ocultos, do que o Padre Paulo É, fala, Padre Paulo isso. Ricardo. Podemos falar rapidamente. Só pergunta se a live vai ficar gravada. Ela fica disponível no meu Instagram 24 horas. Depois eu tenho um assistente que eu não sei fazer isso, né? Que ele baixa a live para mim, ele coloca no Telegram. E quando ele coloca no Telegram, eu consigo postar no YouTube, né? Essa é a primeira que eu vou estar fazendo isso. Ele já conseguiu colocar outras lives lá para mim, né? Mas essa eu vou baixar e vou colocar no YouTube. Eu tô com um curso de teologia básica, tô dando aula Eu tô e inscrita lá. e tem muitas pessoas já perguntando sobre isso. Eu falei, gente, vai ter um módulo sobre o moral, né? E eu quero pelo menos uma vez por mês fazer com algum convidado, igual eu estou fazendo com você, para colocar lá, né? Eu creio que, embora o Padre Paulo já tenha uma boa palestra sobre isso, né, os abortos Ela ocultos, é ótima. se você não viu, veja e divulgue, né? Geralmente os nossos públicos são diversos, né? Embora tem muitas pessoas que nos sigam, que sigam o Padre Paulo também, eu tô vendo pessoas aqui na minha paróquia que eu tenho certeza que não fazem os cursos do Padre Paulo, né? Uhum. Então, como você deve ter seguidores E são também. atingidos pelo senhor, né? Então, assim, quando eu penso em trabalho de Alcançados. evangelização, eu sei que o Padre Paulo faz um excelente trabalho, é o precursor nessa área aí, né, de Sim. YouTube, etc, 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 né? Mas o nosso público não está tão nichado assim, né? Nós conseguimos chegar a outras pessoas também, né? Embora ele também chegue, né? Então, pode falar Sim. rapidamente sobre isso, nosso tempo, nós temos um pouco de tempo ainda, né? Tá. Não, em relação aos abortos ocultos, só falando rapidamente, assim, dos anticoncepcionais atualmente, como eles têm pouco hormônio para ter efeito colateral, né, assim, porque antigamente o anticoncepcional ainda Uhum, conseguia matar mais, só ninguém sabia que era por conta disso. uhum, Mas a gente tem 20% dos nossos ciclos ovulatórios usando o anticoncepcional. Então, além uhum, de todos os efeitos, em 20% dos ciclos você pode estar ovulando e uhum, o neném não consegue fixar. Então, ocorre a fertilização, você uhum, ovula, ocorre o encontro do embrião com o espermatozoide. Porém, um outro efeito do anticoncepcional é afinar o endométrio e aí o neném não fixa no útero. Então ele uhum, escorrega, ele entra dentro do útero e escorrega, né? Ele não uhum, chega a fixar. Mas foi um neném formado. Então isso é um aborto oculto uhum. provocado pelo anticoncepcional. Né? Da mesma forma, o DIU provoca uma inflamação no endométrio que, do mesmo jeito, não deixa o bebê fixar. Então, quando você usa o DIU, você ovula e às vezes o espermatozoide consegue vencer a barreira, né, do DIU, mas o endométrio, que é a parte de dentro do útero, que eu uso dizer que o endométrio é a caminha do útero, né, Uhum. a caminha do bebê, não deixa o bebê fixar, porque ele vai estar inflamado, Nos dias que eu né? estou mais emotivo e aparece aquela foto de um parto do neném segurando o DIU na mão assim, né? Eu começo a suar pelos olhos, né? Porque eu fico imaginando quantos se perderam por causa disso, né? Sim, Por causa desses abortos ocultos ocasionados pelo anticoncepcional e também por causa desses abortos, outros métodos já me relataram, né, médicos, com 3, 4 meses de gestação, por causa da inflamação que o DIU dá, né? Aconteceu um aborto, entre aspas, espontâneo, que não é espontâneo, né? sim, Aborto espontâneo, se não tivesse o DIU ali e de alguma maneira o corpo não conseguiu segurar a criança, né? E ali nós temos, por causa dessa inflamação, né? Acontece essa inflamação que dá esse aborto, né? E aí eu gostaria de tocar num ponto chave, né?
para a gente falar um pouquinho, antes da live acabar, de outro tema, né, para a gente encerrar isso, né, é que nós brasileiros somos tão a favor da vida, né, quando fala em aborto, graças a Deus, assim, a maioria esmagadora é contra, né, mas quando se toca, assim, nessa questão, eu acho que muitos colocam a máscara da hipocrisia, né? Ah, talvez não seja tão assim, né? Talvez seja um exagero da igreja. Então, assim, se a gente é a favor da vida, contra o aborto, de verdade, a gente tem que ser de verdade, né? Não pode ser só quando o STF fala de mudar a lei lá por causa do Zika vírus, ou por causa dos anencéfalos, ou seja, por causa de alguma mulher violentada, não. Temos que ser contra o aborto, a favor da vida em todas as situações, né? E assim, é isso, foi o que eu coloquei hoje para todo mundo responder. Quando é que a vida começa, Uhum. né? E se a vida começa na fertilização dos embriões, né? Então, assim, do óvulo e do espermatozoide formando o embrião a partir de uma célula, se a vida começa ali, a partir dali já é aborto, né? Uhum. Então, assim, a partir dali, se você usa um anticoncepcional, você está negando em 20% das vezes os filhos que você poderia, que você Uhum. gerou, né? Uhum. Você está abortando. Né? Quando Uhum. você está usando o DIU, você tem que ter consciência de que você está abortando os filhos que Deus está te mandando, Uhum. né? Então, assim, é, é, tem até, acho que o Marcelo que gosta muito de dar esse exemplo do Padre Pio, de uma vez uma senhora Sim. que foi confessar, né? E ele Uhum. falou que, e ela falou, tá vendo né, o Papa numa praça cheia, né, e tal. E aí eu falei, pois é, esse Papa era o filho que você abortou, né? Uhum. Então a gente não sabe toda negação, que eu falo que quando a gente usa um método contraceptivo artificial, você está virando para Deus e fala aqui não, Uhum. né? Aqui eu sou Deus de mim mesma, aqui o Senhor Uhum. não manda, né? Uhum. Aqui o Senhor não é meu Deus, Uhum. né? Você está negando Uhum. o que Deus escreveu para você, Uhum. né? Os planos de Deus para você, os planos de Deus para os seus filhos, Uhum. né? Doutor, assim, que algumas pessoas mandaram assim, padre, pergunta para ela assim, se tem um casal nos vendo, a esposa, o esposo, vamos falar assim de uma maneira como se os dois quiserem, né? Seja o homem, seja a mulher, né? São casados, querem abandonar o anticoncepcional, né? Há um período de abstinência, a gente sabe. Né? Você poderia falar mais ou menos assim sobre esse período, como que é? Eu sei que vai ter que procurar um instrutor, né? A pessoa não pode querer se formar por conta própria, porque depois ela vai falar que o método Que não não tá dá certo. certo, etc, né? Mas É. poderia, assim, só os passos que os casais têm que seguir. Estão vendo isso, decidiram quais os passos? Eles procuram um Ó, instrutor. a primeira coisa que tem que fazer é procurar um instrutor, né? A gente Uhum. tem hoje em dia a internet muito a nosso favor. Então, assim, a gente tem no Instagram instrutoras, por exemplo, do Billings, do Mob, que é, por exemplo, Uhum. a Pamela Mob, a Bia, instrutora Instrutora. Mob, sabe, Uhum. assim, então, assim, que dão cursos, né? Então, Uhum. às vezes a pessoa está distante e fala, eu não tenho instrutor aqui, mas hoje em dia tem a internet, né? Uhum. A Napro usa o Creighton, que é um método também natural, né? Mas o Creighton, enfim, também os instrutores todos trabalham online. O Uhum. Mob, você tem o site do Sempre Lafan, que quando você entra no site do Sempre Lafan, acho que é semplafan. Agora não sei se é .com.br ou se é .org, enfim, porque... mas Uhum. é Sempre Lafan. Você Uhum. tem lá, você vai clicando, você clica no seu estado, você clica na sua Uhum. cidade, você acha um telefone de um instrutor, eles fazem um Uhum. trabalho muito legal, né? A minha E irmã, antes de ah, casar, ela teve que, ela e meu cunhado, né, andarem 60 quilômetros de carro para ter as formações com o instrutor, né? Que antes de uhum. casar, a gente, aí o doutor Eduardo colocou o site aí para nós. Obrigada, Eduardo. Ela ia, então assim, vai exigir sacrifício, né, Melissa? Vai Sim, exigir sim. esforço, né?
O ideal era que, na verdade, a mulher já começasse a se preparar e junto com o curso de noivos é isso, igual foi a sua irmã, já no curso de noivos fizesse o curso e aprendesse a se observar, né? Porque, na verdade, existe um período de abstinência, assim, no Creighton é de 30 dias para você aprender a se observar e no MOB varia acho que varia de 30 dias a até 3 meses, dependendo de cada caso, né? Porque você tem um instrutor ali, então ele vai ver se você está se observando direito, vai ver as suas anotações, para que realmente a coisa seja conduzida de forma séria, né? Para que a coisa seja certa, né? E assim, e é bonito de ver que as pessoas que usam o método natural, na verdade, depois de um tempo elas vão sendo tocadas pelo Espírito Santo e se abrem à vida, né? Então, assim, é um outro lado. Não pode falar muito isso, não, senão o pessoal fica com medo, mas é uma verdade, né? É uma verdade muito bonita de se observar. E assim, geralmente é isso, de um mês mais ou menos de abstinência já dá para você aprender, se você tiver com um instrutor do lado, para poder você conseguir se observar e conseguir fazer o método. Um mês é muito pouco, gente, para uma vida inteira, né? Um mês é muito pouco. E aos poucos você vai sendo liberado para poder ter relação e vendo se você está se observando direitinho. Sobre né? isso, E aí... eu tenho até um testemunho sobre a questão da abstinência, né? Eu tenho um casal de amigos, né? Ela já tinha perdido duas gravidez, né? Teve um filho, perdeu duas, engravidou pela quarta vez, né? Ela tem trombofilia, tem que aplicar aquelas injeções. Clexane, E durante a gestação, depois de um tempo, a médica falou que eles não poderiam ter mais relação sexual, né? Por causa da gravidez de risco, etc. Né? Ia ter que ver o tempo de abstinência. Quer dizer, eles sendo católicos ou não, eles deveriam viver a abstinência para não ocorrer alguma coisa mais grave, né? E a criança nasceu, né? E a médica falou que eles deveriam viver mais um tempo de abstinência por causa da trombofilia, né? Então, assim, é muito bonito esse testemunho, né? E graças a Deus, né, eu acompanhei os dois, né? E fica de testemunho, né, para as pessoas que estão nos vendo, né? Eu acho assim que tem que descobrir novas formas de amor, né? Novas formas de amar, né? O sexo, ele é importante para o casal, é importantíssimo, né? A intimidade dos dois, como você diz lá sobre o altar, né? É o centro da vida do casal, né? Mas não pode ser tudo no casal, né? Sim. Não pode ser tudo, né? E em relação aos métodos naturais, assim, você tem que ver que também, além disso, você tem a vantagem que serve para você monitorar a sua própria saúde, né? A saúde ginecológica. A mulher que se conhece, que se observa, ela sabe quando tem alguma coisa que está errada, ou quando tem alguma coisa que está diferente. Epa, esse mês não está do mesmo jeito, né? Assim, questão de sangramento, quantidade, né? O fluxo, a regularidade do ciclo. Então, às vezes acontece, por exemplo, um problema na tireoide, ele influencia lá no ciclo hormonal, né? Um tumor na cabeça que altera a prolactina, altera o ciclo hormonal. E aí, a partir do momento que alterou o ciclo hormonal e ela se observa e ela não está usando o anticoncepcional, ela consegue ver a diferença e correr atrás da saúde dela porque ela sabe que está alterado. Né? Então, Melissa, apareceu o aviso aqui que a live vai ser encerrada, né? Já tivemos 1 hora. Então eu vou encerrar e começo outra para a gente encerrar o assunto, se despedir com tranquilidade, tá bom? Tá bom. Então você que está nos assistindo, eu vou encerrar a live aqui rapidamente, começo outra para a gente encerrar o assunto e dar os avisos finais, tá bom? Então, tá bom. Vamos encerrar e começar novamente. Espero vocês. Viu?